Contam as lendas que o azevinho deu proteção à Sagrada Família durante as perseguições dos soldados romanos que obedeciam às ordens do rei Herodes para eliminar todas as crianças nascidas naquela época, pois o nascimento de uma delas, a qual viria a ser o rei dos humanos, colocaria em risco a sobrevivência do reinado romano. Ao ver os soldados se aproximarem, Maria, a mãe de Jesus, se recolheu embaixo de uma árvore, o azevinho. Nessa ocasião, era uma planta caduca que já apresentava a desfolhagem comum para essa época do ano. O azevinho, então, se transformou e engrandeceu as folhas que ainda restavam, oferecendo acolhimento e ocultando Maria, Jesus e os demais integrantes da família. Após a partida do exército e estando toda a família a salvo, Maria estabeleceu um grande laço de amizade com o azevinho, que lhes oferecera proteção, e então abençoou a árvore e as folhas, que a partir daquele momento se mantêm sempre verdes e viçosas, independente do clima e da época do ano. Assim, o azevinho se consolidou na época do Natal, como uma árvore que representa proteção, e esse conto me inspirou a apresentar esse trabalho com os ramos do azevinho e o laço da fraternidade, o qual representa a união da família, da bondade e da solidariedade. Que o bordado desse laço, com esses ramos de azevinho, possa resultar em boas lembranças que representam a celebração da benevolência e da amizade. Desejo um bom Natal, cheio de alegrias, e um ano novo repleto de saúde e prosperidade. Namastê. Então eu já estou aqui com o meu tecido riscado, eu usei um algodão cru do Fernando Maluí, e você pode usar o tecido que você quiser. Eu cortei 34 por 34 e iremos começar por esse galho principal, que eu vou fazer até lá embaixo. Eu usei esse tom de verde, então aqui nós vamos começar. Eu vou fazer como um ponto atrás, só que dessa vez bem grande, porque como esse nosso bordado ficará ou num bastidor ou num panô, então não tem problema de ter esses pontos grandes, ele não vai enroscar em nada e nem sofrer atrito. E eu achei que deu um efeito bem bacana aqui nesses galhos. Agora nós faremos essa primeira folha do lado direito. Eu vou fazer aqui alguns riscos para que você veja o direcionamento que eu dei a esses pontos. Nós iremos preencher com ponto cheio, primeiro um lado e depois o outro. Usei esse verde mais escuro com 2 fios. Então eu vou começar preenchendo com pontos cheios. Volto sempre na metade, bem pertinho de onde eu estou. Pontos uniformes e bem próximos.
Note bem a inclinação que o ponto teve. Chegando aqui na parte de cima, eu vou inclinando, vou deixando o ponto mais na vertical. E já passo automaticamente para o outro lado, sem precisar arrematar. Então, agora eu desço com a minha agulha na parte do meio. Começo com ele bem na vertical e vou tombando o ponto. E assim, dessa maneira, foi feita do mesmo jeito do outro lado. Finalizei os dois lados, agora nós vamos fazer essa nervura do meio. Da mesma cor que usamos esse, que é esse verde mais clarinho, com 4 fios. Então, começo aqui na base, vou fazer um ponto reto até chegar na folha. Saio um pouquinho antes e vou fazer uma carreira de ponto haste. Vou um pouquinho para frente e volto no último ponto. E assim a gente vai preenchendo essa junção dos dois lados do ponto cheio, até chegar lá em cima. E aqui finalizamos a folha do lado direito. Agora, nós vamos fazer os galhos do azevinho com esse verde escuro novamente. Eu começo fazendo o ponto aresta. Aqui, como ela tem essa curva, então eu vou sair aqui no meio do ponto e vou dar uma prendida. Assim, ele fica levemente curvado. Continuo com o ponto aresta. Aqui, nós temos outra curvinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Saio aqui embaixo. E prendo esse pontinho. Nas linhas retas, fazemos normalmente. Só nas curvas que eu estou fazendo, dando essa prendida com o ponto cauting, para dar essa leve curvatura no galho.
Então, nosso galinho já está pronto, nós vamos fazer agora os azevinhos. Eu vou usar esse tom, é um vermelho queimado, com 2 fios. Essas bolinhas do azevinho, eu ensinei já no vídeo anterior, que é o da guirlanda de avelãs. Vou fazer da mesma forma, com ponto cheio, eu saio sempre no mesmo lugar, na base dele, e vou abrindo o ponto conforme o risco. Volto na base, e aqui, como estou fazendo o outro lado, eu posiciono a linha para que ela fique do lado esquerdo agora. Ela é fácil de fazer, fica uma bolinha bem bonitinha. Lembre de deixar a linha sempre para que ela se posicione do lado certo da bolinha. Ajeita aqui os pontos, esfregando um pouquinho a agulha, que ele fica mais acetinado. E as outras bolinhas você faz do mesmo jeito. Agora nós vamos fazer essa florzinha aqui de cima. Eu usei o ecru com 4 fios. Nós vamos fazer o ponto aranha. Então, primeiro eu faço o esqueleto, voltando sempre no mesmo lugar, no centro da bolinha. Lembrando que tem que ser sempre o número ímpar dessas perninhas. E aqui é muito fácil, a gente passa um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Na carreira seguinte, ele vai ficar desencontrado, porque estamos com perninhas em número ímpar. E ele fica assim tecido. É só você ir circulando, sempre invertendo. Se eu estou por baixo, eu vou no próximo por cima, e assim sucessivamente. Aqui já quase finalizando. Quando começa a chegar no finalzinho, fica até meio difícil de pegar aqui a perninha, mas com jeitinho você passa por cima e por baixo. E aqui, para finalizar, eu vou com a minha agulha lá para baixo e arremato. Agora, com esse rosa bem clarinho, com 4 fios, nós vamos fazer alguns nozinhos franceses no miolinho. Então, eu vou dar 2 voltas, volto quase que no mesmo lugar, bem pertinho, mas não no mesmo, e faço alguns nozinhos da mesma forma. Agora, nós vamos fazer o avelã. Dessa vez, eu vou usar o 433, só que dessa vez eu vou preencher com o ponto cheio, diferente da guirlanda de avelãs, que ele era muito grande, e eu falei que não é legal usar o ponto cheio em área muito grande. Como essa daqui tá pequenininha, nós vamos fazer com o ponto cheio. O ponto é igual ao que nós fizemos da folha. Bem pertinho, seguindo a direção dos riscos. Aqui é mais fácil porque não tem inclinação, é só ir seguindo com o ponto cheio mesmo, bem pertinho, sem encavalar, deixando bem harmônico. O ponto cheio é um ponto bem bonito, mas ele não é legal para fazer em grandes áreas. Aqui agora nós vamos fazer a parte de cima com 3 fios e vou preencher com nozinhos franceses. Da mesma forma que, o mesmo ponto que eu ensinei lá naquela florzinha branca. Vai preenchendo. E agora, para fazer esse cabinho, eu vou usar esse marronzinho, que é o mesmo que eu usei na parte de baixo da avelã, e vou fazer um
pontinho margarida. Pontinho margarida, você sai aqui, entra na laçada e prende esse ponto pegando do lado de fora dessa laçada. E a avelãzinha está pronta. Para fazer a folha do lado esquerdo, eu usei essas cores e fiz a nervura da mesma forma da outra e segui com o ponto atrás bem grande para continuar com o caule do mesmo jeito que já fizemos. Aqui eu vou continuar o caule lá para baixo, passando pelo laço. E com essa cor mais escura, o verde, nós vamos fazer o galinho de pinheiro, com o mesmo ponto aresta, que já fizemos lá no galho do azevinho. Mas aqui os pontos são todos retos, então eu faço o ponto aresta de forma simples mesmo, não tem nenhum galho curvado. E o outro você faz da mesma forma. Agora, para fazer o preenchimento interno do laço, eu usei esse azul mais claro. Vou fazer esse ponto espinha de peixe. Esse ponto é fácil, você segue no risco que eu já deixei para você, então tá muito fácil para seguir. E aqui finalizando a parte de dentro, nós vamos fazer essa linha externa com um azul mais escuro, com 2 fios e o ponto haste. O ponto haste eu já demonstrei em muitos vídeos aqui no canal. Acredito que você já esteja bem acostumado a fazê-lo. É feito todo o contorno do laço e a parte de baixo aqui da fita é feita da mesma maneira, com o ponto espinha de peixe na parte interna e o haste na parte externa. E assim você faz todo o contorno. E a parte de dentro aqui também da mesma forma. E hoje, dia 21 de dezembro, a estrela de Belém estará visível em nosso céu. Que ela seja o anúncio de uma nova era, uma era de harmonia e amor, e que sejamos sempre gratos por essa oportunidade de estarmos aqui e podendo ajudar a humanidade, cada qual ao seu modo. Namastê!